Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Hoje a gente embarca numa jornada histórica por uma daquelas passagens bíblicas que quase todo mundo conhece. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. A ideia dessa nossa análise de hoje, guiada pela pesquisa impecável do Marcelo Oliveira, é literalmente descascar as camadas do tempo. A gente quer descobrir a riqueza gigantesca, tanto linguística quanto histórica, que está escondida nesse texto milenar. É ir muito além daquela leitura superficial, sabe? A gente vai entender o peso real de cada palavra ali. Para fazer isso, nossa rota de hoje está dividida em 5 passos bem rápidos. 1. O contexto dos pescadores. 2. As habilidades desse ofício. 3. Uma análise profunda do grego antigo. 4. O chamado a discipulado. E 5. A ideia de se tornarem pescadores de homens. Ponto número 1. O contexto dos pescadores. Vamos dar um pulinho lá na Palestina do primeiro século para montar esse cenário. O que o estudo traz de cara é uma contradição simplesmente fascinante. Pensa no mar da Galileia daquela época. De um lado, a gente tem a realidade nua e crua. Esses pescadores eram de uma classe muito, mas muito humilde. Homens que dependiam do clima, da água, da pura natureza para ter o que comer no fim do dia. Zero prestígio social. Mas aí vem a reviravolta. Esses mesmíssimos trabalhadores braçais foram os escolhidos para ser a ponta de lança de uma transformação global. Eles viraram símbolos gigantescos na história. A distância entre a pobreza econômica deles e o impacto espiritual que teriam no futuro é um negócio absurdo de interessante. Isso nos leva à parte 2. As habilidades de um pescador. Como era o dia a dia dessa turma antes do chamado? A verdade é que a pesca na antiguidade escondia uma complexidade tremenda. Não era só jogar a rede de qualquer jeito e rezar para dar certo, não. Exigia um preparo super meticuloso. Eles tinham que saber ler a água, entender a correnteza, e conhecimento ambiental era de altíssimo nível, tipo dominar as marés e até acompanhar as fases da lua. Fora a parte mental, né? Uma resiliência impressionante debaixo de sol forte e uma paciência infinita naqueles dias em que a rede voltava vazia. E a grande sacada do material-fonte é justamente essa. Essa mesma paciência e essa resiliência foram o treinamento perfeito, o molde exato para a missão que eles iriam assumir depois. Parte 3. A análise do grego. É agora que a gente dá aquele zoom nas palavras exatas do idioma original, e é onde o estudo fica realmente sensacional. Começando pelo nome que dita toda a regra do jogo aqui, Jesus, ou Jesus. Esse nome vem do hebraico Yehoshua, que significa Yahweh é salvação. Não é só um nomezinho de registro, é literalmente a essência da missão. O autor do estudo destaca que ter a própria salvação caminhando ali na praia, indo falar com pessoas sem nenhum status, já mostra de cara que o resgate divino foi buscar a humanidade na realidade mais simples e cotidiana possível. Aí a gente cai na palavra ralhos. Literalmente é só o trabalhador que pesca. Mas olha a conversão poética espetacular que o texto faz. Ele pega um trabalho braçal, super desgastante, e transforma na metáfora definitiva para a evangelização. Aquela habilidade técnica e resistência física que a gente acabou de falar, elas ganham um alvo novo, de valor inestimável. O objetivo agora é capturar pessoas. Logo depois vem a palavra da convocação, o verbo akoluteo, que a gente traduz como seguir. O pulo do gato aqui é que seguir nesse contexto não é só andar atrás de alguém na estrada. A raiz da palavra exige uma mudança de vida radical. É aderir 100% a um novo modo de viver. É literalmente soltar o controle da própria vida para abraçar um propósito completamente novo. E tem esse advérbio aqui que é fantástico, a menos, que significa imediatamente. A reação deles foi na hora, zero hesitação. Ninguém pediu um tempinho para calcular o prejuízo do peixe que ficou para trás ou para terminar o expediente. Esse imediatamente ilumina o nível de obediência instantânea que eles tiveram diante de uma voz que até então mal conheciam. Para fechar a nossa parte do grego, chegamos em AFM, que é deixar, abandonar, soltar. Quando eles deixam as redes, eles estão soltando a única segurança financeira, estrutural e familiar que eles tinham no mundo até aquele minuto. A totalidade dessa decisão mostra o peso inimaginável e a coragem que foi necessária para virar um discípulo naquele exato segundo da história. O que nos leva à parte 4, o chamado ao discipulado. Vamos ver como essas palavras viraram ação ali na areia da praia? É impossível
não sentir a magnitude daquele momento. 4 caras super experientes simplesmente largam as ferramentas de sobrevivência de uma hora para outra. Tiago e João vão além. Eles deixam o barco e o próprio pai trabalhando. A análise teológica da fonte sugere fortemente que largar tudo assim, do nada e sem questionar, é a prova clara de uma força e um convencimento espirituais profundos operando sobre eles. É a imagem perfeita de um chamado irresistível. Juntando as peças de tudo que a gente viu, a ponte entre a realidade material deles e a missão que assumiram é simplesmente genial. O status pulou de trabalhador humilde para escolhido para uma missão global. A função principal passou de pescar peixe para comércio para cultivar a fé. E os desafios, aquela dependência frustrante do clima, virou treinamento rigoroso de perseverança para lidar com as complexidades humanas. Foi um salto de um prestígio social quase invisível para uma relevância que já dura milênios. E assim a gente chega à nossa quinta e última parte. Pescadores de homens. Hora de amarrar toda essa história. Esse é o ápice absoluto. O grande eco de Mateus 4,19. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Todo aquele estudo histórico e de vocabulário da fonte converge exatamente para essas palavras. O convite é duro, exige que eles vão atrás dele, mas ao mesmo tempo entrega uma garantia clara. Ele diz, eu vos farei. A capacitação para o futuro está garantida por quem chama. Para consolidar as conclusões teológicas da obra do Marcelo Oliveira, a gente pode destacar 3 grandes pilares. Primeiro, a dependência total. A capacidade vem inteiramente do alto. Eles são feitos pescadores pelo mestre. Segundo, a amplitude da missão, que é resgatar consciências, não mais recursos materiais. E o terceiro, que sinceramente é o mais inspirador, o fato de que a escolha divina, reforçada até lá em 1 Coríntios, foca no trabalhador simples e no coração disposto, ignorando completamente qualquer status ou privilégio social da época. E a gente termina com uma provocação excelente que essa análise nos deixa. Estudar um texto de milênios atrás só faz sentido se a gente refletir sobre o impacto dele no presente, né? Diante daquela velocidade assombrosa com que Pedro, André, Tiago e João largaram tudo, a pergunta inevitável é: quais são as velhas redes que ainda mantêm a gente amarrado na beira da praia hoje em dia? Esse estudo visual mostrou a mecânica de um chamado que exige muita coragem para romper com rotinas antigas em busca de algo maior. Fica essa reflexão contínua e o convite para a gente sempre tentar enxergar além da superfície. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.